Na quarta-feira nós fizemos uma introdução à carta, né? E hoje nós vamos falar sobre o que Paulo nos deixou como legado, do versículo 1 ao versículo 5. Ele apresenta pela primeira vez as marcas do evangelho verdadeiro, não é? Tem um texto de Paulo, no mesmo capítulo, lá no versículo 16, Paulo fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero que você seja levado a uma breve reflexão. Não me envergonha do evangelho é a mesma coisa que não me envergonha dos evangélicos? Porque você já pensou que o cara pode ser evangélico e ainda assim não ser alguém que vive o evangelho? Parece que o tempo pós-moderno, essa contemporaneidade, treina o homem e a mulher a ser evangélico, mas não viver o evangelho. A igreja do Brasil, ela é como se fosse uma massa de pão, ela incha de tanto evangélico que tem. Mas será que todos vivem o evangelho? Ontem nós estávamos aqui fazendo um trabalho do Transformai-vos. Pararam aqui 5 moças e elas disseram para nós: não importa a placa da igreja, no final nós todos vamos estar juntos, misturados. Não é verdade, pastor? E eu disse: não é verdade. A gente vive um tempo que as pessoas são treinadas a serem evangélicas. É bonito ser evangélico. Eu disse para a moça que o texto bíblico diz que no final dos tempos, lá no juízo final, tem um texto que diz que Deus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas eu orei, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu era evangélico. E aí Deus vai falar: eu não vos conheço. Então Paulo aqui no versículo 1 ao versículo 5 apresenta o evangelho. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, esse texto. E eu quero que você reflita profundamente sobre a sua vida, sobre a sua peregrinação cristã. Você é um evangélico ou você é alguém que vive o evangelho? Nesse tempo de vida cristã, quem você é? Um evangélico? O texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é pão, ela é espada, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é luz. Então nós pedimos que o Senhor, Pai, nos confronte, nos conforte, e que nós possamos ter uma semana reflexiva sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento através de Jesus Cristo e para que nós somos chamados, qual a nossa vocação dentro desse propósito que o Senhor nos chamou, o evangelho. Nós pedimos que a tua palavra, Pai, fecunde os corações e que os teus filhos, Pai, possam ser edificados em nome de Jesus. Amém
Amém. Você precisa ter uma perspectiva das cartas paulinas e entender que Mateus, Marcos, Lucas e João só foram escritos depois que Paulo escreve as cartas. Primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Jesus Cristo segundo o Dr. Marcos. Então, Paulo apresenta para o mundo fora do judaísmo o Jesus Cristo. O judeu ainda está esperando o Mashiach, o Messias. Mas Christos é a forma latina de dizer Mashiach, Messias. Yeshua, Jesus, o escolhido. Então, quando você fala Cristo, você está falando o escolhido, Christus, Jesus, Yeshua, Christus, Jesus Cristo. Esse termo é a forma que popularizou o nome do Messias. Paulo tem essa função de difundir esse nome para fora do judaísmo. E aqui no texto de Romanos, Paulo cria, inspirado pelo Espírito Santo, o escopo de toda a teologia cristã. Ele fala sobre justificação e algumas faculdades para que o sujeito se forme em direito. Ele precisa estudar o texto de Romanos, porque se fala sobre justiça. Propriamente dito, esse texto Paulo apresenta vocações. Ele começa dizendo sobre as vocações para a qual ele foi chamado. Você já ouviu falar num pensador chamado Aristóteles? Ele disse assim: quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Logo, seria simples dizer que se você exerce a sua vocação, metade da sua vida está resolvida. Agora, Paulo mostra que os seguidores de Jesus têm uma dupla vocação. A suprema vocação é de seguir o Mestre, honrá-lo, glorificá-lo, espalhá-lo em tudo que fazem. E a nossa vocação suprema, ela é nossa vocação suprema porque ela é relacionada a Deus. Ela tem afincos com Deus. Mas o Criador também nos dá uma vocação em relação ao mundo em que vivemos. Você foi vocacionado a Deus, mas Ele também te deu uma vocação com relação ao mundo que você vive. Um pouco mais para frente, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, abra aí sua Bíblia. Paulo disse que esta vocação tem a ver com o bom anúncio do estabelecimento da justiça de Deus. O texto diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Você conseguiu entender o tamanho da responsabilidade que está sendo dita aqui? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ao longo dos primeiros 8 capítulos de Romanos, nós aprendemos que Deus estabelece esta justiça na vida dos seguidores de Jesus. E consequentemente nas suas vidas sociais e com a própria criação, isto é, justiça socioambiental. Esse é o peso que você carrega nas costas quando você diz que é evangélico. Quando você diz que você é evangélico, você está revelando a justiça de Deus para todos que estão em volta de você e no ambiente que você está. O versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A carta aos Romanos, ela segue um modelo de cartas. As cartas antigas começavam com a fórmula geral: elemento A envia saudações a B. E aí Paulo usa o seu nome romano. Paulo preencheu essa fórmula com significações cristãs, tanto quanto a sua própria descrição. Que descrição é essa? Ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus. Servo. Ele começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Afinal de contas, eu estou falando sobre o evangelho. Eu não posso chegar na carta já dando uma carteirada. Paulo, servo. O cara olha o escopo, ô Douglas, e já fala: ué, servo, doulos, escravo. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Começa a carta assim. No versículo 6, ele fala assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Isso não é uma coisa só minha, não. O nome original de Paulo é como o pastor Douglas já disse aqui no início do culto. Era Shaul. Shaul. A forma latina de dizer Shaul era Saulo. Você vai encontrar o nome dele lá em Atos, no capítulo 13 e o versículo 9. Ele foi um judeu messiânico, que como escravo do Messias e emissário, foi chamado e separado. Ele abre a carta mostrando como os gentios se tornam parte do povo de Deus, sem precisarem se tornarem judeus, crendo nas boas novas de Deus, vindas de Deus e sobre Deus, e obedecendo a elas. Ele abre a carta falando: eu sou Paulo. Ele poderia abrir a carta falando: eu sou Shaul. Mas aqui tem algo que ele quer revelar para as pessoas. Tudo que eu vou dizer daqui para frente, vocês podem receber
na vida de vocês, mesmo sem serem judeus. Ele começa a carta com uma chave. Lá na frente ele fala de tantas bênçãos que a gente vai receber, só que você não precisa ser judeu para receber. Ele fala: Paulo, ele abre a carta mostrando como os gentios se tornam parte do povo de Deus, sem precisarem se tornar judeus, crendo nas boas novas. Aí é a primeira vez que a Bíblia usa esse termo, evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 4, e o versículo 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas. Mas você lembra que o Evangelho de São Mateus é escrito para os Mateus, Marcos, Lucas, João são distintos, falando a história do mesmo personagem, mas 4 olhares diferentes. Mateus olha para um povo e se direciona para esse povo. Para que povo estava sendo direcionado o texto de Mateus? Para os judeus. Lá no versículo 7 de Romanos, Paulo deixa essa justiça explícita, deixa uma marca ao estilo de sua saudação. No versículo 7 e 8 ele fala assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No 8 ele diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Chegou até a gente. Chegou até a gente. Por isso que você não deve cair no engodo de estar em liturgias cristãs, cultos que são direcionados a Jesus Cristo, que judaizam. Arca, menorá, todas essas coisas, símbolos. Lá em Gálatas, Paulo fala assim: eu temo ter pregado o evangelho a vocês e vocês estarem voltando aos velhos rudimentos, porque Jesus Cristo é suficientemente a todos vocês para a salvação de vocês. Sua casa não vai ser protegida quando você coloca uma mezuzá na porta. Vende a mezuzá e compra de cesta básica e dá para o pobre. Sua casa não vai ser protegida porque você tem um castiçalzinho, um candelabro lá. Não vai. No versículo 1 ele diz ser escravo. No grego, alguém totalmente posto à disposição do seu senhor. A palavra grega doulos, trazida por servo, significa escravo, aquele que foi comprado por um preço, pertence a seu senhor, está completamente à sua disposição. Um escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada.
Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer-lhe as ordens. Igreja, no Império Romano, os escravos carregavam uma pesada argola de ferro soldada em volta do pescoço, com o nome do seu senhor. Paulo está vendo aquilo. Ele tinha intimidade com escravos, afinal de contas ele escreveu a carta a Filemão. Ele sabia o que era escravo. Ele tinha noção do que tinha que fazer, dos direitos que um escravo não tinha. Ele sabia o que era um escravo, e ele escreve: Paulo, escravo. Como a gente diz aqui na Zona Leste, Paulo não estava de chapéu. Acredita-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Um escravo não era considerado uma pessoa, mas apenas uma propriedade, uma ferramenta viva. Como propriedade, Paulo, o apóstolo, hoje os cristãos dizem: eu determino. Eu rasgo essa Bíblia se Deus não fizer. E Paulo, escravo de Cristo. Eu quero te convidar para uma grande noite abençoada, poderosa, porque vai ser a noite da sua vitória. Olha, eu tenho aqui para te dizer que se você não vir nessa noite, você vai perder a sua bênção. Mas se você vir, você pode ter certeza, você vai sair de lá abençoado, porque nós vamos orar, o fogo vai cair, você vai ser abençoado. Aí Paulo, escravo de Cristo. Hoje as pessoas acham que Jesus é o escravo delas. Eles acham que Deus é o escravo deles. E Paulo, escravo de Cristo. Quem nós somos? Evangélicos ou aqueles que vivem o Evangelho? Escravos de Cristo. Paulo, porém, não é escravo de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele, comprou-o com seu próprio sangue e conquistou-o com imensurável amor. Assim, a expressão servo de Jesus Cristo descreve ao mesmo tempo a obrigação de um grande amor e a honra de um grande ofício. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu sou escravo de Cristo. Eu era pecador. Os meus pecados me chafundavam na lama. Mas Ele olhou para mim e me vocacionou para o Evangelho. Douglas, escravo de Cristo. Miriam, escravo de Cristo. André, escravo de Cristo. Eu tenho muito mais do que eu mereço, porque o meu Senhor me comprou com sangue. Paulo indicava com essa expressão plena submissão ao seu Senhor. E vale ressaltar que quando Paulo se apresenta como servo de Cristo, isso se refere não apenas a uma posição de grande humildade, mas também de honra. Quem é você? Você sabe com quem você está falando? Você mexeu com a pessoa errada. Ah, se ela soubesse com quem ela está falando. Escravo de Cristo. Quem você pensa que eu sou?
Aí você pode responder: escravo de Cristo. No antigo Israel, chamar um homem de servo de Deus era conceder-lhe título de honra. Isso porque patriarcas, reis e profetas se apresentavam como servos do Deus Altíssimo. Assim Paulo se autoposiciona na mesma linhagem de Abraão, Moisés e Davi, servo de Deus. Não mude o termo bíblico, a fala bíblica, porque depois, lá na frente, no capítulo 9, sua mente vai bugar. Porque o próprio Paulo fala assim: eu sou servo de Deus, mas pode o barro dizer ao oleiro que tipo de vaso o oleiro pode fazer? O oleiro faz vasos para honra e vasos para desonra, porque Ele é o Senhor. Ele, hoje não, aqui é servo de Deus, querido. Está pensando o quê? Escravo de Cristo. Ele segue o texto e ele diz: apóstolo. Ele diz: eu sou um mensageiro oficial do Evangelho. Paulo foi chamado para ser apóstolo. A palavra grega apóstolo significa enviado. Paulo foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo, a fim de anunciar o Evangelho, especialmente aos gentios. Há forte contraste entre os dois termos usados por Paulo. Se a palavra servo expressa grande humildade, o título apóstolo enfatiza grande autoridade. Servo é um termo geral para todos os cristãos, uma vocação. Apóstolo é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam sua ressurreição. Se você estiver perto de algum apóstolo que testemunhou a ressurreição de Jesus, ele é um fantasma. Corre. João Calvino corrobora esse pensamento ao declarar: Paulo é servo de Jesus Cristo como a maioria, e apóstolo por vocação de Deus, e não por atrevida usurpação. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apostolado de Paulo não era na base do egoísmo presunçoso, mas na base do chamamento divino, que Paulo é apóstolo. Aqueles, portanto, que hoje se auto-intitulam apóstolo, estão em desacordo com a palavra de Deus. Não temos mais apóstolos no mesmo sentido do Novo Testamento. Aqueles eram o fundamento da igreja. Eles receberam os oráculos de Deus. Hoje a revelação de Deus está completa, fechou o cânon.
Uma vez que a função dos apóstolos é essencialmente impossível de ser repetida, a única sucessão apostólica conhecida no Novo Testamento é a fidelidade continuada ao depósito sagrado de verdade, que foi de uma vez por todas dada à igreja por eles. E lá em Atos, no capítulo 2, o versículo 42, está aqui a canção que nós cantamos no início do culto. Da multidão dos que creram, era só um o coração. O que diz Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Justiça, justiça no lombo do evangélico. Você sabia que a primeira vez que alguém como eu e você, séculos passados, foi chamado de cristão, foi lá na cidade de Antioquia? E eles não foram chamados de cristão porque eles tinham um movimento gospel. Eles não foram chamados de cristãos porque, não, eles foram chamados de cristãos porque eles andavam pelas ruas, e os moradores da cidade olhavam para eles e falavam assim: vocês são como aquele Cristo que Paulo fala, vocês são igual eles, vocês são pequenos cristos, vocês são cristãos. Porque viam Jesus neles. Vocês falam como Jesus, vocês se vestem como Jesus, vocês andam como Jesus. Olha, vocês fazem negócios como Jesus. Cristãos. Esse estabelecimento de justiça tem tudo a ver com a suprema vocação de seguir Jesus, pois nós logo repararemos em Romanos que tal justiça se revelou justamente em Jesus e por Jesus. E eu quero que você repare que o Evangelho é a história a respeito de Jesus e que tem tudo a ver com a trajetória das Escrituras. No versículo 2, Paulo diz que Deus prometeu estas boas novas de antemão. Os Gálatas, do capítulo 3 e o versículo 8, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Cá estamos nós. Em sua carta aos Romanos, Paulo está sempre mostrando como as grandes verdades que está expondo provém dos profetas de Deus, lá no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 25 ao 27. O Evangelho foi anunciado sob a forma de promessas na pregação biblicamente registrada dos profetas, na qual a apresentação apostólica do Evangelho se alicerçou. O texto diz assim: ora, Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele
e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus olhava para você, Deus olhava para cada um de você quando foi revelando isso. Deus sabia de cada um de vocês que um dia iria nascer e iriam ter os pecados perdoados por Jesus Cristo. Ele já sabia que você não teria capacidade humana de se embrenhar na lei. Ele sabia que você não pode se salvar por quanto de leis e regras que você cumpre. E aí ele enviou Jesus Cristo, espalhou no universo o Evangelho, a graça, a misericórdia. Paulo foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento, para anunciar o Evangelho da graça. Gálatas capítulo 1 e o versículo 15 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Não foi diferente com você. Não foi diferente com você. Não foi o acaso, não foi sorte. Ele te atraiu, trocou o seu coração de pedra por coração de carne e te converteu ao Evangelho, para que você pudesse levar justiça aonde quer que você esteja. E aí, você é evangélico? Ou você vive o Evangelho? Às vezes eu tenho vontade de gritar para o mundo: eu não sou mais evangélico, porque do Evangelho eu não me envergonho, mas dos evangélicos, separações envolve sempre duas ações: separação de e separação para. Separado de e separado para. A separação de é algo facilmente entendido. Existem muitas coisas que nos podem manter afastados de Deus, separados de Deus. E não é possível sermos separados para Deus, a não ser que sejamos separados dessas coisas aqui da terra, da injustiça. É muito importante reparar o significado da palavra evangelho. Olha só o que diz. Ela vem de duas palavras: eu, que significa bom ou boa, e angelium, que significa mensagem. E também anglio, que significa mensageiro ou anjo. E por que eu digo isto? Eu estou encerrando. Um estudo realizado com indivíduos de 17 países indica que as pessoas costumam prestar mais atenção em notícias ruins, em notícias negativas. Quer chamar a atenção de alguém? Conta coisa ruim para ela.
E o Brasil é um dos países em que há evidências mais claras desse comportamento. Você já parou para perceber que as notícias positivas, embora se espalhem em uma velocidade considerável devido à internet e à expansão tecnológica, quando o assunto são as ruins, as notícias ruins, essas acabam atraindo muito mais a curiosidade do público. Você tem noção da velocidade que se espalha um vídeo de um acidente na rua? Você tem noção do que é alguém ser atropelado e o cara estava filmando alguma outra coisa e por um acaso ele conseguiu filmar o atropelamento, como se ele fosse coroado por aquilo. O que tudo indica é que as notícias ruins causam um impacto bem maior no cérebro das pessoas, se comparadas às notícias boas. Isso ocorre devido ao viés de negatividade do cérebro. É por isso que você, quando chega atrasado no trabalho, você fala que sua avó morreu. Hã? Evangélico fala? Furou o pneu. Nunca é o que é de verdade. É porque a notícia é ruim. É você fisgando o outro para... Em síntese, o cérebro humano é desenvolvido com uma sensibilidade bem maior a notícias desagradáveis. Conhece alguém assim? Você vai conversar com ele, ele sempre tem uma história triste para te contar? Conhece? Ele nunca tem algo bom para te falar. Evangélico. O pior ainda se for evangélico, né? Sempre tem uma notícia ruim para te dizer. Seguidores de Jesus conhecem um outro lado dessa história. A criação sofre, sim. Entretanto, seu dia virá, e esse dia final é ultimamente da redenção, como está lá em Romanos 8. Haverá angústia, sim. A palavra que a Bíblia usa mesmo é destruição. Entretanto, não é destruição aniquiladora, e sim destruição como fogo, transformadora. Haverá novo céu e nova terra. E os seguidores de Jesus têm um papel paradigmático. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Paradigmático e positivo nessa transformação. É você estar em um ambiente ruim e ter coisas boas para falar. Você tem um papel importante naquele lugar. Paradigma é você ser o contrário do que todo mundo está esperando você ser. É um paradigma. Eu espero que ele fale ruim, que ele traga notícias ruins também, mas você tem um papel importante. Você foi chamado para o Evangelho. No exercício das nossas profissões, nossa dupla vocação precisa ser bem visível. E Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, mas apenas seu arauto. Você sabe o que significa arauto? Arauto, aquele que defende uma ideia, uma causa, um defensor. Oficial das monarquias medievais, encarregado de proclamações solenes, do anúncio de guerra ou paz e de informar
os principais sucessos nas batalhas, um arauto. O apóstolo não é a fonte da mensagem, ele é o canal da mensagem. Ele não cria a mensagem, ele apenas transmite a mensagem. O evangelho não vem do arauto, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. O evangelho não é fruto da mentalidade humana, mas da revelação divina. O evangelho não é invenção humana, é a revelação celestial, gloriosa, divina. A mensagem da boa nova que Paulo deve proclamar é a palavra autorizada de Deus. A fonte não é outra senão o próprio Deus. É sobre isso que está nas suas costas. É sobre levar o próprio Deus na sua fala. O autor último do evangelho é o próprio Deus. A mensagem não é meramente humana. Ao contrário, é a palavra de Deus. Ação em que Deus está presente e age eficazmente, a tal ponto de Ele mesmo ser o agente do evangelho apostólico. E pasmem os senhores, há muitos evangelhos. Evangelhos inventados ou distorcidos pelos homens. Esses outros evangelhos representam as reivindicações pretensiosas de homens presunçosos. Esses evangelhos não passam de falso evangelho. Gálatas capítulo 1, o versículo 6 ao 8 diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Motoristas de Uber, professores, comerciantes, empresários, Joel Costa, todos nós devemos erguer bem alto a nossa vocação, lembrando que somos portadores de boas novas, como disse Paulo, separados para o evangelho. Você não é um contador, você é alguém que tem um evangelho disfarçado de contador. Você não é o carteiro, você é alguém que tem um evangelho disfarçado de carteiro. Missões, vocação. O evangelho é uma bela mensagem sobre Jesus Cristo, do início até o fim. Boa mensagem que abrange gente e abrange a criação toda. E essa foi a vocação de Paulo, e é a vocação de todos os seguidores de Jesus: o evangelho.
Você não é uma manicure. Você é alguém que tem o evangelho disfarçada de manicure. Quando alguém sentar lá na sua mesa, você é alguém que tem o evangelho. Dedé, você é alguém que está disfarçado de professor. Você é alguém que tem o evangelho. Hidromed, é Hidromed? É uma empresa que tem o evangelho. Sabe por quê? Porque diz aqui o texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nos nossos lombos está a justiça, arautos do rei. E você é um evangélico ou você é alguém que vive o evangelho? Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui em nome de Jesus, amém? Nós podemos ter um só coração, uma só mente, apenas se nós tivermos a consciência de que em nós está o evangelho de Jesus Cristo. Como é que pode eu amar você a tal ponto de te chamar de irmão? Como é que pode a gente viver tudo em comum? Se não for o evangelho, isso não é possível. Majestoso Pai, com grande o privilégio de sermos chamados para Ti, com grande o privilégio de termos chamados para Te amar e para Te honrar. Fomos vocacionados. Imensa é a nossa gratidão. Conceda-nos palavras boas durante a semana, porque nós somos arautos do Rei. Às vezes são palavras boas, mas elas podem ser desafiadoras também. Porém, sempre serão redentoras, porque é o evangelho. Mesmo que angustiantes de se dizer, mas é o evangelho. O Senhor nos fez crer no Senhor. Faze-nos justos como o Senhor é. Nos deixe, nos permita fazer justiça ao mundo, ao nosso redor. Somos arautos. No grande nome de Jesus. O Senhor nos uniu com um propósito: levar a justiça. E nós nos contentamos, Pai, e Te agradecemos porque somos escravos de Cristo. O Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor é quem controla o nosso ir, o nosso vir. Arranque dos nossos corações toda a presunção. Arranque dos nossos corações todo orgulho, toda vaidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça-nos uma igreja sadia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos estas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.